Alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a transmissão da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita e nós estamos agora entrando em cada lar que está nos assistindo para juntos, como igreja, louvarmos o Senhor com todo o nosso coração. Eu quero saudá-los em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento, por este privilégio e ao mesmo tempo rogar ao Espírito Santo do Senhor que venha nos conduzir nesta noite, para que tudo aquilo que acontecer possa redundar em glórias e honras ao nome do Senhor. Quem estará orando, oração de adoração ao Senhor, é a Ana Carolina, minha filha que está aqui conosco, nos ajudando. Oremos. Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, podendo louvar e engrandecer o seu nome. Senhor, a gente te agradece porque o Senhor permite que a gente louve a Ti e permite, Senhor, mesmo que a distância, que possamos, ó Pai, louvar e engrandecer o seu santo nome. Senhor, esteja conduzindo esse culto, abençoando, ó Pai, recebendo nossos louvores e nossa adoração, mesmo de nossas casas, ó Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, abramos a palavra do Senhor lá no livro dos Salmos. Você pode fazer isso na sua casa também, juntamente com a sua família. Abra aí lá no livro dos Salmos, no Salmo 118. Livro dos Salmos, Salmo 118. Eu estarei lendo o versículo 1 e 2 e logo após o verso 19 até o verso 29. Então você pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor lá no livro dos Salmos, Salmo 118, verso 1 e 2, e logo após verso 19 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Verso 19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós iremos agora louvar o nome do Senhor. Nós iremos cantar o hino Hosana ao grande Rei. Hoje nós estamos no domingo de Ramos. Estamos dando início àquela semana chamada Semana Santa, Semana da Paixão. E hoje
Hoje, domingo de Ramos, é o dia em que comemoramos o momento em que Jesus entra de maneira triunfante na cidade de Jerusalém. E o povo grita, brada em grande voz, Hosanas, e nós iremos cantar este hino agora, Hosana ao grande rei. Hino 257 do Inário Presbiteriano. Abramos a palavra do Senhor mais uma vez, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Você pode acompanhar comigo a leitura do verso 1 até o verso 17. Então, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sedes unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Somos chamados, somos exortados a vivermos em amor e em humildade. Nós percebemos que todas as nações do mundo estão perplexas diante de uma pandemia causada por um vírus que podemos identificar por meio apenas de um microscópio. Algo muito pequeno e que causa um dano terrível. As nações mais ricas da terra, os povos, os governantes, estão assustados sem saber o que fazer. Portanto, nesta hora, nós precisamos nos voltar para o Deus Criador, sustentador de todas as coisas. E precisamos seguir o exemplo de Cristo e nos humilharmos diante da soberana mão do Senhor. Precisamos seguir o exemplo de Cristo também no trato com os nossos irmãos, amar os nossos irmãos assim como o Senhor tem nos amado e vivermos uma vida íntegra na presença de todos. É o momento em que eu e você temos a possibilidade de nos humilharmos na presença do Senhor, confessando a Ele o nosso pecado, a nossa culpa, e colocando diante dele cada um dos nossos pecados para que Ele possa nos perdoar nesta hora. Eu quero convidar você que está nos ouvindo, incline a sua cabeça, feche seus olhos, oremos na presença do Senhor, suplicando a Ele perdão pelos nossos pecados. Supliquemos ao Senhor nesta hora, reconhecendo as limitações da nossa vida e do nosso coração. Quero convidar a Lena que faça esta oração e agradeça a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, esta graça e esta misericórdia que é derramada sobre nós dia e noite. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos reunidos, ó Pai, diante de Ti nessa noite, cada um nas suas casas, ó Pai, mas em um só coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer porque Tu és um Deus fiel, Senhor, apesar da nossa infidelidade para contigo. Então, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Apesar, Senhor, desses dias de angústia, turbulentos, nós sabemos, ó Pai, que temos um Deus que tem tudo, Senhor, nas suas mãos, que nada acontece se não for do seu desejo, nada acontece, Senhor, se não for da sua permissão. Então, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, ó Pai, agradecidos, Senhor, por saber que Tu estás zelando por nós. Tome cada um, Senhor, nessa noite, ó Pai, abençoando cada família, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o que cada um de nós, ó Pai, precisamos nesse momento. Então, que Tu estejas, ó Pai, abrindo as janelas dos céus, derramando bênçãos sem medidas sobre o Seu povo nesta noite. Toma nossas vidas, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor disse: confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E nós cremos que em nome de Jesus os nossos pecados estão perdoados. Queridos, da mesma forma que Jesus foi para o céu, Ele há de vir quando o som da trombeta ecoar. E as trombetas de Deus estão sendo ecoadas. Deus está falando de maneira poderosa aos ouvidos dos homens. Por isso nós precisamos ficar atentos à voz de Deus que nos fala neste tempo de crise e de pandemia. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar o hino A Vinda do Senhor. Hino 292, e que você nesse momento possa refletir que breve, muito breve, o nosso Senhor vai voltar. E será que você está preparado? Será que a sua vida já está nas mãos do Senhor? Será que você já depositou em Deus toda a sua confiança? Será que a sua vida já repousa nos braços do Pai? É o momento
de nos voltarmos para Deus em oração. É o momento de declararmos que Ele está às portas. Quando a voz do arcanjo celeste subir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória, o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, vem celeste, vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. Nós estaremos nesse momento ministrando a palavra do Senhor, expondo as Escrituras, e nesse momento em que nós estaremos nos preparando para ouvir a palavra, eu gostaria de pedir a você, se você ainda não fez isso, compartilhe a live da nossa igreja nesse momento. Esteja compartilhando essa transmissão para que também outras pessoas
possam serem alcançadas nesta noite por meio da exposição da palavra de Deus. Queridos, abramos a palavra do Senhor lá no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 21. Evangelho, segundo o relato de Mateus, capítulo 21. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Mas antes da leitura, incline a sua cabeça. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor a vida da sua família. Peça ao Senhor para que a sua mente, o seu entendimento sejam abertos nesta noite, que você consiga compreender pelo poder do Espírito Santo a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos pela Tua palavra que é poderosa. Abra, Senhor, nesta hora o entendimento do Seu povo, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos corações e às mentes. Senhor, esteja nesta hora, neste momento, com o poder do Teu Espírito Santo, trabalhando em cada vida, Senhor, que está nos assistindo agora, que estão sintonizados conosco agora, Senhor. Ó Deus, e que a Tua palavra possa dar muitos frutos, trazer transformação na vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. É a oração que a Ti fazemos no nome de Jesus, na força e no poder do Teu Espírito. Palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1 ao verso 11. Palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviaram. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, estamos na semana chamada Santa, dias que relembram a paixão de Cristo. Hoje, o domingo que antecede o domingo da Páscoa,
no nosso calendário litúrgico é chamado de Domingo de Ramos. E nós precisamos, nesta noite, trazer à nossa memória os últimos momentos do nosso Senhor Jesus antes da sua morte vicária. Jesus se preparara para cumprir agora o propósito eterno de Deus e se entrega de maneira voluntária em nosso lugar para cumprir os desejos do Pai. O Filho unigênito de Deus, que jamais conheceu o pecado, se fará pecado por nós. Ele morrera a nossa morte e por meio da sua morte substitutiva, ele nos resgatará do império das trevas e nos reconciliará com Deus. Estes versículos narram um momento muito importante na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, a sua entrada triunfal pela última vez antes de ser crucificado em Jerusalém. Essa é a hora mais esperada do seu ministério. Estava se cumprindo o seu desejo e o propósito eterno de Deus na eternidade. Ele veio para morrer e agora estava entrando de maneira triunfante em Jerusalém para cumprir o plano eterno do Pai. Warren Wiersbe diz que a festa da Páscoa era o prazer dos judeus e era também o desespero dos romanos. Era festa para aqueles e medo de uma insurreição para estes. John Charles Hyle diz que foi nessa maior festa pública dos judeus que Jesus veio a Jerusalém para cumprir os desígnios insondáveis do Pai. Ele deveria ser entregue como um sacrifício vivo, agradável a Deus, por todos aqueles que creriam em seu nome. Sendo assim, ele desejou que toda a cidade, que toda a multidão, que todos os olhos pudessem vê-lo naquele momento tão histórico. Algumas coisas Jesus fez e falou fora dos holofotes, fora dos olhares expectantes da multidão, mas quando o tempo chegou, quando a hora de Jesus chegou, a hora da sua morte chegou, ele fez de sua entrada pública em Jerusalém algo notório. Ele chamou a atenção das autoridades, ele chamou a atenção dos sacerdotes, ele chamou a atenção dos anciãos, dos mestres da lei, dos gregos, dos romanos. Nesta festa da Páscoa, o grande Cordeiro Pascual estava para ser sacrificado e entregar a sua própria vida para os seus. Esse texto, tão emblemático, tão maravilhoso, tem várias lições importantes e eu quero alistar estas lições nesta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar a vocês a consumação do propósito eterno do Pai. Observem vocês que a vinda de Jesus a este mundo foi um plano traçado na eternidade. Deus o Pai o enviou e ele voluntariamente se entregou por nós. Ele veio para dar a sua vida em nosso favor. Ele pré-anunciou a sua entrada em Jerusalém 3 vezes, mas agora havia chegado o grande momento, o apagar das luzes da sua vida. Não tem nada de improvisação aqui, nada de surpresa, nada inesperado. Ele veio para esta hora, ele se preparou para este momento. Ele estava absolutamente consciente de que a sua hora chegara.
Ele sabia que o mais maravilhoso evento que jamais ocorrera no mundo estava para acontecer. O eterno Filho de Deus estava às vésperas de sofrer em lugar de homens pecadores e resgatá-los do império das trevas. O grande sacrifício pelos nossos pecados estava para ser oferecido para cumprir de maneira cabal a justiça de Deus. O grande Cordeiro Pascual estava para ser imolado. O grande ato expiatório pelos pecados do mundo estava para ser realizado. E Jesus estava entregando a sua vida. Estava oferecendo a sua vida, estava dando de maneira substitutiva a sua vida por cada um de nós. Meus queridos, percebemos aqui mais uma prova da indizível importância da morte de Jesus Cristo em nosso favor. Porque por meio da sua morte, ele nos deu uma vida nova. Por meio da sua morte, ele morreu a nossa morte, nos reconciliou completamente com Deus. Segundo lugar, a entrada triunfante do Rei dos Reis na cidade de Davi. E é interessante que quando as pessoas olharam para Jesus, quando as pessoas viram Jesus, eles não viram alguém entrando num cavalo branco, marchando pela cidade. Jesus não entrou cavalgando num cavalo fogoso ou levantando uma espada, nem acompanhado de um exército numeroso. Não veio como um conquistador político, apesar do grande anseio e desejo do seu povo, mas como o Redentor de toda a humanidade. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi totalmente diferente daquelas entradas celebradas pelos grandes conquistadores da sua época. Quando um general romano voltava para Roma depois de uma batalha, depois da sua vitória sobre os seus inimigos, era recebido por uma grande multidão. Era recebido com festa. Ele era o general vitorioso e ele desfilava em uma carruagem de ouro. Os sacerdotes queimavam incenso em sua honra e o povo gritava o seu nome em grande voz. Os cativos eram levados às arenas para lutarem até a morte por suas vidas com animais selvagens. Essa era a entrada triunfal de um romano, mas a entrada de Jesus em Jerusalém é totalmente diferente. Ao montar um jumentinho, porém, Jesus estava dizendo que a sua missão era uma missão de paz e não de guerra, que o seu reino não era o reino deste mundo, mas um reino espiritual, que o maior deve ser o menor e que os humildes, esses sim, serão exaltados. Seu reino não era conquistado pela força, pelo braço, mas era um reino de paz e de justiça. Estava se cumprindo a palavra do profeta Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, aí vem o teu rei. Jesus demonstrou grande onisciência. Jesus mostrou grande autoridade. Jesus mostrou neste evento também domínio sobre todas as coisas, porque ele era certamente o Deus homem. Terceiro lugar, observem vocês a declaração pública de Jesus. Tanto a multidão que estava em Jerusalém, quanto aquela que acompanhava a cidade santa, proclamava o Messias como voz de júbilo. E essa proclamação focou algumas verdades importantes que nós precisamos observar nesta noite. Primeiro, apontou Jesus como o Salvador.
A multidão bradou em alta voz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E a palavra Hosana aqui é um clamor por um Salvador, significa salvar agora, ou salva-me, suplicamos. Naquele momento, o povo estava reconhecendo Jesus como o Messias prometido, aquele que viria para salvar os homens e reconciliá-los com Deus. Em segundo lugar, apontou Jesus também como rei. E Jesus é o rei, e com ele chegou o seu reino, e o seu reino não é deste mundo, como eu já disse. Os reinos do mundo levantam-se e caem, mas o reino de Jesus Cristo permanece para sempre. Jesus é maior do que Davi. Davi inaugurou um reino emblemático, terreno, mas um reino temporal. Mas o reino de Cristo é celestial, eterno, é perene. Com essa saudação, a multidão estava reconhecendo Jesus Cristo como Messias que salva e salva o seu povo dos seus pecados. Mas a manifestação humana que nós vimos aqui, o povo gritando, se manifestando em alta voz, apontou também uma notável demonstração de que o favor humano não tem valor algum neste mundo. Dentre toda a multidão que cercava o Senhor naquele evento extraordinário, quando ele entrou em Jerusalém, podemos observar que ninguém ficou ao seu lado quando ele foi entregue aos seus algozes. A mesma multidão que bradava em alta voz: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, gritou na mesma semana: crucifica-o, crucifica-o. Na verdade, queridos, coisa alguma é tão inconstante e incerta quanto a popularidade. Ela está aqui hoje, mas amanhã ela desaparece. A popularidade é como um alicerce sobre a areia, que certamente transtornará sobre quem ela construir a sua vida. O que é interessante é que nós estamos vivendo um tempo, um momento, na igreja evangélica brasileira, onde muitas pessoas estão cultuando a personalidade. Muitas pessoas estão se voltando para a personalidade. Muitas pessoas estão louvando os homens, seguindo homens. E é interessante que, quando nós olhamos para a Escritura, a igreja de Corinto também tentou edificar a igreja sobre personalidades. E o apóstolo Paulo escreve esta igreja e dizendo que ele havia lançado o fundamento sobre o qual a igreja deveria ser edificada. O fundamento tinha sido posto e ninguém poderia tirar este fundamento. E o fundamento sobre o qual a igreja precisa e deve ser edificada é o Senhor Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular da igreja. Os coríntios estavam pensando em edificar a igreja sobre Paulo, edificar a igreja sobre Apolo, edificar a igreja sobre Pedro, mas todos eles falharam, todos eles passaram. Mas uma igreja que é edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, ela permanece para sempre. E é interessante que nesse tempo de popularidade, nesse tempo onde muitas vozes se levantam para proclamar o Evangelho, nós percebemos que este momento em que nós estamos vivendo de pandemia mundial, onde nós estamos presos, resguardados em nossos lares e impedidos de congregarmos em nossas igrejas e de sairmos de casa, queridos, muitas vozes antes que eram caladas estão se levantando. Muitos pastores simples, humildes, piedosos,
cheios do Espírito Santo, estão se levantando e proclamando um evangelho simples e puro para as pessoas ouvirem. E a pergunta que eu faço: onde estão os profetas e os apóstolos da prosperidade? Onde estão aqueles que pregam curas, milagres e prodígios? Nós temos visto pessoas se levantando, pastores simples, homens simples, com um linguajar simples, para levar a beleza do Evangelho aos corações e às mentes dos homens. É interessante que hoje eu estive vendo nas redes sociais algo que muito chamou a minha atenção e eu fiquei um pouco perplexo em relação a tudo aquilo que eu estava vendo, onde muitos estavam chamando os membros da igreja para cultuarem a Deus por meio da internet e celebrarem a ceia do Senhor. O que é interessante é que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando contemplamos o real significado da ceia do Senhor, que é um sinal visível de algo extremamente invisível, esta graça invisível de Deus, que nos alcança e se evidencia de maneira real e verdadeira na comunhão, no corpo de Cristo e no culto, onde o povo, a Assembleia Santa de Deus se reúne para louvá-lo e adorá-lo. Totalmente desconectada desta realidade virtual. E muitas pessoas estão chamando o povo, alguns pastores, para celebrar a ceia. Quando na verdade hoje nós estamos vivendo um tempo, queridos, o tempo de jejum, um tempo de lamento, um tempo de quebrantamento na presença de Deus. Agora não é tempo de celebração, agora é tempo de jejum, de lamento, de choro, de quebrantamento na presença de Deus. Rogando a Deus para que uma geração se levante no meio do povo de Deus. Porque certamente este momento de calamidade, este tempo de pandemia, este tempo de pestilência, é um tempo também onde Deus está peneirando o seu povo está sendo passado na peneira. E Deus está levantando uma geração que não orava para buscar a sua face em oração. E Deus está, pela sua graça e misericórdia, levantando uma geração que não lia a sua palavra, para buscar a sua palavra e nela ter prazer, e lê-la de dia e de noite. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E tempos difíceis apontam para o povo de Deus, não um tempo de celebração, mas um tempo de jejum, um tempo de lamento, um tempo de choro, um tempo de quebrantamento em sua presença. É tempo de eu e você rasgarmos o nosso coração na presença de Deus, é tempo de nos prostrarmos diante do Senhor. É tempo de confessar a Ele o nosso pecado, é tempo de colocar para fora tudo aquilo que não agrada a Deus e nos revestir das coisas que Deus deseja para a nossa vida por meio da sua palavra. Que o Senhor nos ajude para que possamos buscar o favor somente daquele que governou todas as coisas, que governa e que sempre governará segundo o seu propósito e a sua vontade. Porque o Senhor nunca muda, sua palavra nunca muda, aquele a quem ama você nunca mudará, e os seus desígnios e as suas vontades permanecem para sempre. Eu quero terminar a minha mensagem nesta noite dizendo a você que Deus nos enviou o seu Filho,
e enviou o seu Filho a este mundo e não foi por acaso. Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, para morrer em meu lugar. Quando nós olhamos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, este era um anúncio claro de que a sua hora havia chegado. Ele seria entregue nas mãos dos seus algozes, sofreria e beberia o cálice amargo em nosso lugar. Quero lhes dizer que o sofrimento e a morte de Jesus provam que você, para Deus, tem muita importância. É um exemplo claro do quanto Deus nos ama, porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por aqueles que creriam no seu nome. O Filho de Deus veio ao mundo, Ele se fez carne, Ele foi açoitado, Ele foi cuspido, Ele foi escarnecido, Ele foi zombado, Ele foi envolvido em faixas, e a Bíblia diz que os homens, com toda a sua violência, com sua truculência, com sua maldade, pregaram o Filho de Deus na cruz. E porque o Filho de Deus foi pregado na cruz e sofreu todas aquelas coisas, porque Deus ama você, porque Deus nos ama, porque Ele estava entregando a sua própria vida para morrer pelos seus eleitos. Quem sabe você nesta noite está angustiado, entristecido, amargurado. Quem sabe você sequer crê em Deus. Mas eu quero dizer para você que hoje é um tempo aceitável de nos voltarmos para Deus. As trombetas de Deus estão tocando. Deus está prestes a derramar o cálice da sua ira sobre as nações. As coisas estão acontecendo. Corpos estão se avolumando e as pessoas não estão vendo os sinais, as trombetas de Deus soarem. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de se arrepender dos seus pecados. É tempo de jejum, é tempo de lamento, é tempo de quebrantamento. É tempo de nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecermos o quanto nós necessitamos da sua presença em nossa vida.